Hoje a gente vai ao capítulo 5 do livro de Atos, que é o livro sobre o qual a gente está falando já há algumas semanas, e muito especialmente nesse contexto do aniversário da nossa igreja, dos 80 anos da nossa igreja. Nós estamos voltando os nossos olhos para o livro de Atos, que é o livro que mostra, conta, narra os primeiros momentos da igreja cristã, as suas primeiras organizações, suas primeiras expansões, seus primeiros conflitos, as suas primeiras tribulações, as suas primeiras vitórias. E como eu disse, desde o começo, o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não termina. Mesmo gramaticalmente, ele deixa essa insinuação. Quando ele termina com um advérbio, dizendo que a palavra do Senhor continuava sendo pregada desimpedidamente ou sem impedimento algum, que é uma maneira de dizer que a coisa ia continuar. E realmente a história prosseguiu. E nós continuamos escrevendo essa história, a história que começou com aqueles primeiros seguidores da fé cristã, os primeiros seguidores de Jesus. Ela se estende até os dias de hoje. E a gente foi fazendo algumas considerações sobre o livro de Atos e sobre alguns aspectos característicos do que o autor do livro de Atos, Lucas, quis dizer. E a gente chega agora a esse capítulo 5. Eu tenho também deixado muito claro que a gente não está buscando no livro de Atos, e nem deve fazê-lo, um modelo institucional, no sentido de um padrão em termos de forma. Até porque o mundo que eles estavam era totalmente diferente do nosso, e as formas que eles escolheram para se organizar foram formas que respondiam às necessidades daquele tempo. E assim tem sido ao longo da história. A igreja foi se organizando de acordo com as formas requeridas pelos processos históricos. A igreja, como foi uma resposta para aquele tempo, é também uma resposta para hoje. O que a gente está tentando tirar do livro de Atos, portanto, não é a questão formal, até porque nós não teríamos como hoje aplicar aquela questão formal, muito ligada à cultura daquela época, às manifestações de hábitos e costumes daquela época. Quando a gente diz, a gente precisa voltar a ser o que era a igreja de Atos, a gente não está falando na maneira comportamental em termos de hábitos e costumes. Nós estamos falando de conteúdo, que aquela igreja pregava e a conduta de vida e de testemunho que aquela igreja exercia e a missão que aquela igreja cumpria. É esse o conteúdo do que nós estamos vendo no livro de Atos. O que é que aconteceu até o capítulo 5? A gente passou ali por aquele primeiro momento da igreja ainda incipiente, se escondendo, cheia de temor, sem saber exatamente o que ia acontecer. Depois a gente chega ao capítulo 2, quando o Espírito de Deus é derramado, cumprindo uma promessa feita pelo profeta Joel, e aquilo é como se fosse o selo identificador da igreja. Ali é que a igreja ganha vida. Até então ela estava formada como um organismo, mas ela recebe o fôlego da vida, ela recebe o sopro da vida, e ela é marcada com a sua característica fundamental de ser conduzida pelo Espírito e transmitir a vida que o Espírito transmite, a partir do capítulo 2.
E aí a gente acompanha os movimentos, os primeiros movimentos dessa igreja, agora sim, com o poder do Espírito, com a direção do Espírito, com a presença de Cristo através do Espírito. E ele havia prometido isso. Ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias através do meu Espírito. E aquele Espírito que habita em nós e que conduz a igreja. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles saíram de lá e continuaram pregando o Evangelho. No capítulo 3, o episódio da cura de um paralítico que causa um certo reboliço. Pela primeira vez, eles são levados ao Sinédrio. E aquele Pedro, que era um Pedro tímido, diante de uma criada e diante de pessoas que não podiam fazer nada contra ele, ele se intimidou e negou a Cristo 3 vezes. Agora, diante do Sinédrio, que era o tribunal maior do judaísmo, a reunião dos líderes judaicos, diante do Sinédrio, ele dá um belo testemunho e diz: olha, a gente não pode deixar de falar do que a gente tem visto e ouvido. E aí eles são liberados. A igreja que se reunia nas casas os recebe de volta, agradecem a Deus por isso, oram juntos, confiantes na maneira como Deus estava conduzindo tudo aquilo naqueles primeiros momentos. Aí um pouco depois a gente tem o episódio de Ananias e Safira, que é um episódio enigmático, meio difícil de ler, naquele contexto da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Ananias e Safira perdem a sua vida como consequência direta da ira do Senhor e diante de toda a igreja. A gente vai voltar a esse texto um pouco mais tarde, uma outra ocasião para vê-lo melhor. Mas até hoje ainda, quando a gente lê o episódio de Ananias e Safira, a gente fica meio chocado com a maneira como a coisa é tratada, e na própria reação do mesmo Espírito de Deus que tinha vindo sobre a igreja e que estava conduzindo a igreja. É o Espírito de Deus que disciplina de maneira muito rigorosa Ananias e Safira. E há algumas coisas ali naquele texto que a gente precisa entender melhor. E há algumas lições importantes para a igreja também naquele texto, mas a gente vai voltar a ele um pouco mais para frente. E a partir daí, os apóstolos continuam realizando a sua missão, seu trabalho de testemunho, de prodígios que iam qualificando a palavra dos apóstolos e manifestando, muito especialmente naquele momento do início da igreja, Deus foi manifestando a sua presença de forma muito categórica, através daqueles prodígios muito singulares que os apóstolos iam realizando. E aí a gente chega ao capítulo 5, nesse versículo 17. Então, de novo, a presença, a pregação e as ações dos apóstolos, ou os atos dos apóstolos, como o título do livro diz. Aos poucos isso começou e continuou incomodando as pessoas e foi num crescendo de novo até chegar outra vez até as autoridades judaicas. E é nesse ponto que a gente está no versículo 17 do capítulo 5. Eu quero ler com vocês aqui. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, inveja por quê? O texto anterior termina dizendo que o povo começou a procurar os apóstolos, né? E os líderes judaicos perceberam que o povo estava procurando mais os apóstolos do que os próprios líderes do judaísmo. Daí porque a inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora
Isso depois, lá no capítulo 12, vai acontecer de novo com Pedro. Pedro de novo vai estar preso, de novo um anjo vai libertá-lo. E aí o anjo disse a eles: dirijam-se ao templo e contem ao povo toda a mensagem de vida que há aqui. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança que a prisão tem, mas não os encontramos lá dentro. Eles não estavam lá. Então, indo os guardas, levados os apóstolos, depois deles terem saído, nesse momento, chegou alguém e disse: olha, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, estão lá ensinando o povo exatamente como estavam antes de serem presos. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Que era grande a motivação do povo em relação aos apóstolos. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, de novo, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, ao que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, e quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu vou montar
a análise desse texto como se fosse um conjunto de fórmulas. Vocês sabem que existem as fórmulas matemáticas, as fórmulas físicas, as fórmulas químicas, as fórmulas da gramática portuguesa. A nossa mente aprende melhor e concentra melhor o aprendizado através das fórmulas. Enquanto a gente vai lendo esse texto, a gente vai encontrando aqui algumas fórmulas que serviram lá para eles e que servem aqui para a gente. É disso que eu estou falando. O que é que no conteúdo do que está sendo narrado aqui, o que é que nos princípios que a gente pode identificar nas entrelinhas dessa narrativa, o que é que por trás dessa história, por trás desse relato, por trás desse acontecimento, servia para eles e serve também para a gente. Quais são essas fórmulas que foram tão úteis para eles nesse episódio que eles viveram e que também podem ser úteis para a gente? A primeira fórmula é a seguinte: preço a pagar mais presença de Deus. Preço a pagar mais presença de Deus. Somado, juntado à presença de Deus. As duas coisas formam uma fórmula. Dois elementos indissociáveis que estão unidos e vinculados umbilicalmente. No sentido de que, quando a gente assume o compromisso do testemunho, da proclamação, do cumprimento da missão de Cristo, a gente está assumindo esse preço que precisamos pagar. Que foi o que aconteceu a eles. Foi muito bonito, o Espírito Santo desceu sobre eles. Houve ali um momento muito marcante na vida da igreja. Sentiram ali a presença de Deus de uma forma muito concreta, tangível, palpável. E saíram de lá cheios do Espírito. Mas essa é uma parte da história. E aí logo depois, Pedro e João fazem um paralítico andar e chamam a atenção de todo o povo. Essa também é uma parte da história. Aí vem a outra parte da história. Eles são levados ao sinédrio, são oprimidos, começam a ser perseguidos, começam a ser ameaçados. E esse preço a pagar, ele está implícito no conjunto de todos esses acontecimentos. Por quê? Não há como nós sermos fiéis ao nosso compromisso, termos experiências com Deus que marcam a nossa vida, resolvermos testemunhar sobre isso aos outros, sem que estejamos prontos a pagar um preço. Que pode ser desde preço como esse, como acontece em cristãos em várias partes do mundo ainda, em que são perseguidos por causa da sua fé e são presos por causa da sua fé, e alguns são mortos por causa da sua fé. Ou podem ser preços derivados desses. Uma perseguição, uma opressão, um descrédito, uma zombaria, uma ridicularização. Coisas que nós precisamos estar dispostos a enfrentar para pagar o preço de sermos testemunhas de Cristo. Mas o fato de pagarmos o preço está junto com a presença de Deus. Houve um momento em que o anjo foi lá e libertou Pedro e João da prisão. Queria deixar bem claro para eles que ele estava presente. Eu estou vendo tudo.
Eu estou vendo vocês serem presos. Eu estou vendo vocês serem açoitados. Eu estou vendo vocês serem injustiçados. Eu estou vendo vocês sendo perseguidos. Eu estou vendo vocês serem atribulados. Eu estou vendo tudo. Nada está alheio a mim. Eu estou acompanhando tudo. Por quê? Porque preço a pagar anda junto com presença de Deus. O que faz justamente que nós nos mantenhamos firmes, em pé, dispostos e motivados a pagar esse preço, é justamente a certeza de que Deus está presente conosco. É a certeza de que Cristo nos deu uma missão e não nos deixou sozinhos cumprindo essa missão. Ele está conosco. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Há um preço a pagar, sim. Quem quer levar a fé cristã a sério, tem preços a pagar. Mas há também presença de Deus. Essa fórmula está aí. Preço a pagar, presença de Deus. A segunda fórmula que a gente encontra nesse texto é a fórmula testemunho mais reações distintas. É o que a gente vê acontecer aqui. Pedro e João deram seu testemunho. Disseram lá por que aquele paralítico voltou a andar. Diante do sinédrio deram seu testemunho. Diante dos líderes judaicos deram seu testemunho. O testemunho precisa ser dado. O testemunho faz parte da nossa missão. Não há missão sem testemunho. Mas o fato da gente dar um testemunho não obriga as pessoas a reagirem do jeito que a gente espera. Quando a gente testemunha do Evangelho, quando a gente testemunha da graça de Deus na nossa vida, quando a gente testemunha da experiência que temos com Deus, isso necessariamente não significa que as pessoas vão reagir como queremos. Alguns podem reagir de forma muito positiva, muito receptiva. Mas outros podem reagir de forma muito negativa e com rejeição. Aqui no caso, o povo mais simples, que não era da liderança do judaísmo, nem fazia parte da casta do templo, o povo mais simples abriu o coração, se afeiçoou àquilo que estava acontecendo, parou para ouvir o que estava sendo dito. Já a liderança judaica reagiu de forma diferente. Resolveu prendê-los, resolveu persegui-los, resolveu calá-los. Então essa fórmula, ela também vale para hoje. Nós temos que testemunhar, é nossa missão, não tem jeito. O mundo, as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, esperam e aguardam o testemunho da palavra de Deus. Sabe-se lá quantas pessoas a gente pode abençoar e de que maneira a semente da palavra de Deus vai alcançar essas pessoas acolhidas por seus corações e o que pode fazer nas suas vidas. Mas não significa que todos aceitem. Não significa que todos ouçam. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu fui convidado uma vez para falar no aniversário de uma universidade. E houve uma espécie de culto ecumênico. Estava eu, estava um rabino, estava um padre. E aí o padre teve lá a participação dele, o rabino também teve, e eu tive a participação de levar a palavra. E eu falei coisa de 10, 15 minutos. E depois aí nós encerramos. Aí quando eu estava descendo assim a escada, veio um dos professores da universidade e disse para mim assim: olha, pastor, sua palavra hoje veio ao encontro do que eu estava precisando. Eu não sou propriamente um religioso. Não tenho propriamente fé em nada. Mas alguma coisa do que foi dito aqui tem muito a ver com minha vida.
tem muito a ver com o que eu estou passando. O senhor se importa de fazer uma oração comigo aqui, mesmo eu não crendo? Eu falo, não, pode ficar tranquilo, você não crê em Deus, mas Deus crê em você. Vamos orar aqui. Aí eu orei com ele. Olha, aquilo me fez um bem que você não pode imaginar. Eu já estava saindo feliz da vida, se não chegasse uma pessoa para estragar meu dia logo depois. Era uma senhora que veio e disse para mim assim, parabéns, pastor. O senhor conseguiu atrasar o compromisso que eu tinha para logo depois desse encontro aqui. Eu nunca vi uma pessoa falar tanto sem parar. O senhor não respeita os horários dos outros, não? O senhor não respeita os compromissos dos outros? O senhor estragou minha manhã. Eu disse para ela, poxa, a senhora me desculpe, não foi nenhuma intenção. Eu não acordei hoje de manhã dizendo, eu vou estragar a vida daquela dona hoje. Foi totalmente sem intenção. Ela respondeu o seguinte, pedir desculpas é fácil. Consertar o meu dia que vai ser difícil. Deu as costas e foi embora. Aí eu falei assim, que bom que a gente tem... Bom, ainda bem por aquele ateu que apareceu aqui hoje. Eu dou graças a Deus por ele. Porque se só fosse essa dona, eu tinha saído daqui muito para baixo. Mas é assim. As pessoas reagem de maneira diferente. Não é o fato de você estar sendo... Olha, não é o fato de você estar sendo usado por Deus. Não é o fato de o Espírito Santo estar usando sua vida que vai garantir que a recepção será sempre a mesma. Da parábola do semeador que Cristo contou, havia 4 solos e só um é que foi solo fértil. Então essa fórmula, testemunho e reações distintas, acontecia lá em Atos, acontece com a gente hoje. Tá bem? Mas deixa eu continuar, que eu não quero atrasar a saída de ninguém também aqui hoje. A terceira fórmula é essa. Coragem mais conteúdo. Eu fico sempre impressionado quando eu leio o relato da tríplice negação de Pedro e leio esse relato. Parece outro homem. Não é o mesmo Pedro. Não tem nada a ver. Eu fico impressionado com o relato da impulsividade impensada de Pedro em muitos momentos ali, das suas conversas com Jesus e como ele fez sem pensar, muitas vezes, coisas que atrapalharam em vez de ajudar. E agora vendo a coragem dele e a maneira como ele estava se posicionando ali. Então não há como negar que o que aconteceu em Atos capítulo 2 deu a Pedro uma ousadia que ele ainda não possuía. Aconteceu alguma coisa que, sem dúvida alguma, tornaram seus olhos com um brilho especial. E por isso que ele enfrentou essa barra toda com essa postura extremamente corajosa. Foi libertado pelo anjo. O anjo disse para ele, olha, voltem lá e continuem fazendo o que vocês estavam fazendo. Ele volta, com coragem. E aí depois vai preso de novo. E aí, de novo, leva uma ameaça. E de novo, se posiciona. Como já havia feito antes no capítulo 3, a gente não pode parar de falar do que temos visto e ouvido. Agora ele petulantemente responde, olha, importa mais para a gente obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Por isso que a gente voltou. Porque nós temos uma missão que nos foi dada e a gente quis cumprir. Então, sem dúvida alguma, havia coragem. Mas a fórmula é coragem e conteúdo. Porque senão a coragem vira fanatismo. Não se enganem.
muitas pessoas que parecem aparentemente corajosas só estão exercendo o seu lado fanático. Está cheio de talibã evangélico. Está cheio de talibã evangélico. Nós temos um Estado Islâmico evangélico, praticamente. As pessoas se acham muito ousadas e corajosas, mas sem conteúdo nenhum da palavra. E onde vão pisando com aquela ousadia toda, em vez de lançar sementes, elas vão destruindo o que já está plantado. Porque não basta coragem, é preciso conteúdo. Aí, quando Pedro assume a palavra, ele não diz só que era preciso mais obedecer a Deus do que aos homens. Ele começa a discorrer com uma cristologia perfeita. Descreve o ministério de Jesus. Fala sobre o sentido da morte dele, sobre o sentido da ressurreição. E naquele momento, o conteúdo do discurso de Pedro e o conteúdo da exposição de Pedro davam credibilidade à sua coragem. O que nos dá credibilidade não é a ousadia que temos, nem é a coragem que temos, porque um fanático que entra numa sinagoga com uma arma e sai atirando em todo mundo lá. Ou um fanático que explode no meio de uma mesquita. Também são ousados e também são corajosos. Só uma pessoa muito corajosa para colocar bomba em si mesmo e ir lá e explodir. Mas essa coragem, porque está desguarnecida do conteúdo que dá credibilidade a ela, ela se torna em fanatismo. E o ateísmo e o fanatismo são dois lados de uma mesma moeda. O ateu diz não para tudo e o fanático diz sim para tudo. É a mesma distorção. Mas aqui a fórmula é coragem mais conteúdo. Pedro não foi peitar as autoridades só por causa da sua ousadia. Ele encarou as autoridades judaicas por causa do conteúdo que ele tinha, da mensagem que ele conhecia bem, da palavra que ele conhecia bem. E por isso mesmo, o Espírito Santo usa tão poderosamente. Então, primeiro, se quisermos ser ousados e corajosos no cumprimento da nossa missão, vamos nos encher de conteúdo. Porque é o conteúdo que dá credibilidade à nossa ousadia e à nossa coragem. É quando a gente conhece a palavra e sabe o que a gente está pregando. Por último, a última fórmula, a quarta e última fórmula. Então a gente falou que a primeira fórmula é preço a pagar, mais presença de Deus. Testemunho, mais reações distintas. Coragem, mais conteúdo. E a última fórmula é essa: sopro interno mais sopro externo. É uma outra coisa que o livro de Atos mostra sempre, e eu já falei para vocês. Deus não está preso só à igreja, Ele vai por fora também. Deus vai usando a igreja e também vai por fora. E aqui a gente teve um momento em que houve sopro interno, o sopro do Espírito, usando-os de dentro. Que foram essas pessoas que iam se convertendo, iam testemunhando. O texto termina dizendo que eles continuavam pregando no pátio do templo e também nas casas. Porque eles não tinham templos como nós temos hoje. Então esse era o sopro interno. O Espírito Santo foi usando-os de dentro, foi usando-os de dentro, foi usando-os de dentro. Mas o Espírito Santo não usa só os de dentro. Como Jesus Cristo disse a Nicodemos, olha, esse vento
sopra onde quer. O pneuma, o ruar, o vento, o sopro, o fôlego, o espírito sopra onde quer. Ele vem, você não sabe de onde, ele vai, você não sabe de onde, a gente não tem como medir isso. O Espírito Santo é livre. É absolutamente livre como o vento. E aí ele usou os de dentro, e quando menos se esperava, quando Pedro, dentro daquele sinédrio, falou, olha, a primeira vez mandaram a gente embora, essa segunda vez não vai ter jeito não. Essa segunda vez, a gente vai ficar aqui e vão arrumar um jeito de matar a gente. E quando menos esperavam, do meio do próprio conselho dos líderes judaicos, do meio da própria liderança do sinédrio, do meio dos próprios juízes do tribunal do sinédrio, levanta Gamaliel e diz, olha, a gente já teve alguém que reuniu os discípulos, depois que ele morreu, se dispersaram. Tivemos uma outra pessoa que também fez aí uns discípulos, fez um movimento, fez um barulho imenso, mas depois aí mataram ele por alguma razão e ele morreu e as pessoas se dispersaram, o movimento acabou. Vamos fazer o seguinte, o líder dele já não morreu, eles estão dizendo que ressuscitou, mas como a gente não acredita nisso, isso para a gente é bobagem. O líder dele já morreu. Então a tendência é que eles também se dispersem. É que eles também acabem. Se eles se dispersarem e acabarem, é porque realmente isso não vinha de Deus. Mas se Deus está por trás disso por algum motivo, e aí está o parêntese que a gente sempre tem que abrir, o parêntese que a gente sempre tem que abrir é esse. Se Deus estiver por trás disso, então não adianta a gente combater, porque ninguém consegue combater Deus. Isso vai acabar permanecendo. Essa é a fórmula. Sopro de dentro, Deus usando seus pregadores, Deus usando seus servos, Deus usando suas ovelhas, Deus usando seus redimidos, Deus usando sua igreja, mas também o sopro de fora. Quando a gente menos espera, o vento do Espírito sopra e resolve uma coisa que a gente nunca pensou que seria resolvida. E dá uma solução que a gente nunca imaginou. E para confundir, os que perseguem a Deus vêm de lá mesmo, de lá do meio dos perseguidores, que é a maneira irônica de Deus trabalhar. Então a gente não está sozinho. O sopro que sopra dentro é o mesmo Espírito que sopra fora. E não devemos temer, porque todas as forças, absolutamente todas as forças, na verdade, estão sob o grandioso e permanente poder de Deus. Enfim, essa é a fórmula que resume tudo. Deus mais pessoas. Se você quer uma fórmula que resuma tudo que a gente falou nesse texto, está aqui. Deus mais pessoas. Não tem como. Deus usa pessoas. Deus trabalha através de pessoas. Deus instrumentaliza pessoas. Deus fala através de pessoas. Deus age através de pessoas. E essas pessoas somos nós. O que importa aqui, compreendendo essa fórmula, é que façamos a nossa parte. Porque Deus faz a dele. Deus sempre faz a dele. A gente é que nem sempre faz a nossa. As pessoas é que falham. As pessoas é que se omitem. As pessoas é que são egoístas. As pessoas é que se escondem. As pessoas
é que se acovardam. As pessoas é que se intimidam. As pessoas é que são infiéis. As pessoas é que erram. As pessoas é que tropeçam. As pessoas é que caem. Deus faz a parte dele sempre. Nós é que nem sempre fazemos a nossa. E o grande apelo que esse texto nos faz é isso. Olha, essas fórmulas todas se resumem a essa. Deus mais pessoas. As pessoas somos nós. Deixemos que Deus nos use. E deixemos que Deus nos use para transformar o mundo. E que assim seja e que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e nós vamos encerrar cantando essa oração final. Eu aceito esse compromisso. Eu abraço esse compromisso. Eu cumpro esse compromisso. O Senhor quer me usar, o Senhor me chama. O Senhor quer me colocar nas suas mãos. Eu também quero isso. Então vamos fazer desse hino final a nossa oração de aceitação.